Olha, o mercado de criptomoedas acabou de levar um baita susto. Se piscou, talvez tenha perdido um dos movimentos mais importantes do Bitcoin este ano. Vamos entender o que realmente está acontecendo por trás dessa grande batalha pelos 65 mil dólares. E tudo começou com manchetes assim, sabe? Daquelas que dão um frio na espinha do mercado. Alguns comentários sobre geopolítica acabaram desencadeando um choque. E, de repente, todos os olhos se voltaram para o preço do Bitcoin. Isso nos deixa com algumas perguntas importantes na cabeça, né? O que exatamente causou essa queda tão brusca? E, mais importante, por que o mercado inteiro parece estar obcecado com um único número? É isso que a gente vai desvendar agora. Primeiro, vamos entender o cenário. O mercado parecia estar navegando em águas bem calmas, até que, do nada, uma onda de vendas repentina atingiu o sistema e pegou muita gente de surpresa. O que aconteceu, na prática, foi que o preço do Bitcoin caiu forte, rompendo aquele suporte dos 68 mil dólares. E a causa disso tudo? Uma súbita onda de aversão ao risco. É um nome meio técnico, mas no fundo significa que os investidores ficaram com medo e começaram a vender seus ativos mais arriscados para buscar alguma segurança. Então, o que causou essa corrida toda para vender? A resposta, curiosamente, não está só nos gráficos de cripto, mas nas manchetes globais. Vamos dar uma olhada nesse gatilho. Não foi uma coisa só, sabe? Foi tipo a tempestade perfeita. A gente teve um aumento nas tensões lá no Oriente Médio, preocupações sobre o fornecimento de petróleo e até a possibilidade de novas tarifas comerciais. Se a gente juntar isso a um dólar mais forte e juros mais altos nos títulos do governo, pronto, temos uma receita para incerteza, que geralmente acaba pressionando ativos de risco como o Bitcoin. Isso nos leva ao clímax da nossa história, o nível de preço crucial onde a direção do mercado pode de fato ser decidida. O campo de batalha dos 65 mil dólares. É isso o número, 65 mil dólares. Um número que se tornou uma verdadeira linha na areia entre os otimistas e os pessimistas. É um ponto focal tanto psicológico quanto técnico para o mercado inteiro. Mas por que esse número em específico? Por que não 64 ou 66 mil dólares? O que faz dos 65 mil um nível tão crítico para o futuro do Bitcoin? Para a gente entender isso, precisamos falar sobre o tal nível de suporte técnico. Pensa nisso como se fosse um piso de preço ou uma rede de segurança. É um ponto onde, historicamente, os compradores tendem a aparecer em peso, como se dissessem, opa, o preço não vai cair mais que isso, e aí começam a comprar segurando o valor. Então, por que os 65 mil dólares são um suporte tão forte? Bom, existem 3 razões principais. Primeiro, ele bate com pontos de baixa que a gente já viu no passado. Segundo, os dados da própria blockchain mostram que os grandes investidores, as baleias, compraram muito Bitcoin nessa faixa, o que sinaliza confiança. E terceiro, ele se alinha com um indicador técnico super importante que os traders usam para prever viradas de mercado. Juntos, esses fatores criam uma zona de defesa bem forte. Ok, a gente já olhou de perto para o problema imediato. Agora, vamos dar um passo para trás e tentar entender por que o Bitcoin, em particular, é tão sensível a esses choques globais. E aqui está uma das principais diferenças. Ao contrário da Bolsa de Valores, que tem hora para abrir e para fechar, o mercado de cripto nunca dorme. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso significa que notícias que surgem num fim de semana podem causar reações gigantescas e imediatas, enquanto os mercados tradicionais ainda estão fechados. Outro fator crucial é a alavancagem. No mercado futuro de cripto, muitos traders usam dinheiro emprestado para aumentar suas apostas. Quando o preço cai um pouquinho, essas posições são forçadas a fechar automaticamente, o que significa mais venda. Isso empurra o preço ainda mais para baixo, o que aciona mais liquidações. Vira um efeito dominó, uma cascata que pode transformar uma pequena queda num tombo enorme. E por fim, o Bitcoin não está mais numa ilha isolada. Com grandes instituições de fundos de investimento entrando nesse espaço, o Bitcoin agora está muito mais conectado à economia global. Ele reage a dados de inflação, a políticas de juros e a tensões geopolíticas, exatamente como o ouro ou as ações. Então, com todas essas forças em jogo, para onde a gente deve olhar agora? O que os próximos dias e semanas vão nos dizer? Bom, aqui estão os principais indicadores para ficar de olho. Na geopolítica, qualquer sinal de que as tensões estão diminuindo já seria um alívio para o mercado. Nas métricas da blockchain, vamos monitorar se as baleias continuam comprando na queda. E no cenário macroeconômico, a força do dólar e os juros dos títulos do Tesouro vão continuar ditando apetite por risco. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente.
Manter o nível de 65 mil dólares não é só sobre um número no gráfico, é sobre a psicologia do mercado. Uma defesa bem-sucedida ali pode restaurar a confiança e sinalizar que o pior já passou, abrindo o caminho para uma recuperação. E isso nos deixa com a última pergunta para refletir. Essa volatilidade toda, essa loucura, é um defeito a ser corrigido? Ou é simplesmente uma característica de um ativo totalmente novo se integrando a um sistema financeiro global tão complexo? A resposta, bom, ela pode definir o futuro do Bitcoin. Obrigada por acompanhar esta análise.